Ei, você. Eu? Você sabia que a Rainha Elizabeth é dona de 1/6 do planeta Terra? Ou que, antes das árvores, nosso planeta era coberto por cogumelos gigantescos? Não. Ficou curioso? Então assista o vídeo até o final. No Sol cabem 1,3 milhões de planeta Terra. O Sol é uma estrela que tem 1.392.700 km, ou seja, é 109 mil vezes maior do que o planeta Terra. A Terra tem 12.742 km, o que quer dizer que dentro do Sol seria possível colocar 1,3 milhões de planeta Terra. Mas apesar de ser muito maior do que a Terra, em comparação com outras estrelas, esse astro não é assim tão grande. A maior estrela conhecida, a VY Canis Majoris, é cerca de 2.000 vezes maior do que o Sol. Existem mais organismos vivos em uma colher cheia de terra do que no planeta inteiro. Os solos abrigam comunidades subterrâneas. Um solo saudável e biodiverso inclui vertebrados, invertebrados, vírus, bactérias, fungos, líquenes e plantas que fornecem uma infinidade de funções e serviços ecossistêmicos que beneficiam tudo e todos. Na verdade, os solos abrigam mais de 25% da biodiversidade do nosso planeta. Essa comunidade diversa de organismos vivos dentro deles faz com que permaneçam saudáveis e férteis. Todo o mundo de criaturas no solo alimenta e protege as plantas e em troca nutrem o solo. É possível atravessar o mundo em poucos minutos. Suponhamos que você esteja cansado de viagens longas, com barulhos incomodantes e choros de crianças. Existe uma maneira bem rápida de chegar ao outro lado do mundo. Basta cavar um buraco que seja tão grande quanto o tamanho da Terra. E se você pulasse no túnel, seria puxado até o centro da Terra, acelerando constantemente graças à gravidade. Você chegaria no centro da Terra após 21 minutos de queda, viajando a cerca de 28.000 km por hora. Ao chegar na metade do caminho, a velocidade atingida seria suficiente para te levar até o outro lado da Terra, por outros 21 minutos. Nesse ponto, sua velocidade iria diminuir constantemente e você faria uma parada perfeita do outro lado da Terra. Mas para que isso funcione, existe um truque. O túnel precisa ser um vácuo completo, assim você não sofre nenhuma resistência do ar durante a sua viagem. Se não for um vácuo, você ficaria preso no centro da Terra e não teria energia suficiente para chegar ao outro lado, ou seja, uma viagem até o meio do caminho. 1/3 da superfície terrestre é total ou parcialmente deserta. Visto do espaço, a maior parte da superfície da Terra é coberta por oceanos que constituem 71% da superfície da Terra, com os 29% restantes para a Terra. Os desertos, na verdade, representam 33% ou 1/3 da área de superfície da Terra. Isso pode soar como uma quantidade surpreendentemente grande, mas é baseada na definição oficial de deserto. Deserto é qualquer região da Terra que pode representar déficit de umidade ao longo de um ano. Há desertos frios, também na verdade o maior deserto frio do mundo é o continente da Antártica, que nunca recebeu neve, embora sejam incrivelmente frios. O maior deserto quente é o deserto do Saara, no norte da África, cobrindo 9 milhões de quilômetros quadrados. Fases da Terra na Lua. Você provavelmente já notou que a Lua possui algumas fases. Às vezes ela está cheia e às vezes ela está vazia. É interessante notar que, visto da Lua, nosso planeta passa pelas mesmas fases que conhecemos atualmente. Também são interessantes sua velocidade e rotação, e mudanças aparentes no tamanho devido à orbitação elíptica da Lua que muda suas distâncias até nós ao longo do mês. Antes das árvores, nosso planeta era coberto por cogumelos gigantescos. Cientistas acreditam que entre 420 e 350 milhões de anos atrás existiam cogumelos gigantes. Com a descoberta de um fóssil chamado Prototaxites, iniciou-se a discussão do que se poderia tratar, sendo que alguns cientistas achavam que se tratava de um líquen, enquanto outros defendiam que era uma espécie de árvore. No entanto, em 2007 tudo mudou, com um novo estudo que, segundo o site de um museu norte-americano, conclui que se trata de um cogumelo gigante. Tinham cerca de 8 metros de altura e existiram há mais de 400 milhões de anos. As árvores nesse período ainda eram muito pequenas e estavam no início da sua evolução.
Rainha Elizabeth é dona de 1/6 da superfície do planeta. Se você pensou que tinha um grande quintal, pense novamente. A Rainha Elizabeth II detém o título de cerca de 6,6 bilhões de acres de terra em todo o mundo. Para referência, isso representa cerca de 1/6 da superfície do planeta. Na Via Láctea existem provavelmente 6 bilhões de planetas como a Terra. Para ser considerado semelhante à Terra, um planeta deve ser rochoso e orbitar na zona habitual de sua estrela, que por sua vez deve ser do tipo G, o mesmo do Sol. Nossa Via Láctea tem até 400 bilhões de estrelas, sendo 7% do tipo G. Isso significa que em nossa galáxia, menos de 6 bilhões de estrelas podem ter planetas semelhantes à Terra. Pode haver até um planeta parecido com a Terra para cada 5 estrelas semelhantes ao Sol. Na Via Láctea, ou seja, quase 6 bilhões de mundos como o nosso. A estimativa publicada em maio é resultado de uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Colômbia Britânica, no Canadá. Você costuma espanar sua casa, mas no outro dia ela está suja de novo? Bom, agora você sabe de quem é a culpa. Todos os dias, a Terra é bombardeada com uma grande quantidade entre 100 e 300 toneladas de poeira espacial, objetos pequenos, menores do que um grão de areia. Segundo a NASA, esses pequenos objetos são chamados de meteorídeos. O núcleo da Terra é tão quente quanto o Sol. Eu acho que assim como eu, você deve ter passado a infância inteira acreditando que é possível cavar um buraco no Brasil e sair na China. Como você deve saber, isso não é verdade. Mas se você tentasse chegar ao núcleo da Terra, você teria que passar por várias camadas, e o próprio núcleo da Terra. Mas a composição dele faria com que qualquer ser vivo fosse carbonizado em instantes. Aí você deve estar se perguntando, carbonizado? Calma, eu vou te explicar. As novas medições revelam que a temperatura do núcleo interno da Terra é de 6.000 graus Celsius, tão quente quanto a superfície do Sol. Isso ocorre por conta dos metais e gases presentes no núcleo, principalmente ferro, metálico e outros elementos, como enxofre, silício, oxigênio, potássio, hidrogênio e níquel. Não se assusta, só mexe o bumbum.